Muito boa noite. O calor está a apertar e os efeitos nefastos da seca agravam-se um pouco por todo o país. 97% do território está em seca severa. A gravação desta tribuna está a ser feita poucas horas antes de uma ação de luta de funcionários da APICO, a antiga SACTI, no Parque Empresarial do Casarão, que nasceu como se tratasse do trampolim de que a economia de Águeda necessitava para dar um grande salto. Vamos às notas iniciais, neste tempo marcado pelo Agitacta. Paulo, boa noite. Boa noite, Jorge. Não sabia que essa empresa desse nome meio esquisito tinha uma ação de greve, uma ação dos funcionários. Era, de facto, uma empresa que foi anunciada com pompa e circunstância, que ia ter 1000 e tal empregos diretos e queria dar 10.000 e tal indiretos. Eu, na altura, e era na altura do Partido Socialista, disse que não tinha jeito nenhum esse tipo de empresas. Aliás, recordei que houve várias empresas no nosso país que vieram para cá com apoios de milhões e milhões de euros, como esta. E que depois, no momento da verdade, quando entenderam, deram um salto, foram embora e deixaram regiões inclusivamente do nosso distrito, com gravíssimos problemas de emprego. E, portanto, a SACTI do Mahatma Gandhi, e agora com outro nome qualquer, é um embuste. Foi uma mentira e estão aí as consequências disso. Sendo ainda por cima uma empresa altamente poluidora, porque é uma fundição e são as empresas mais poluidoras que há. A minha nota inicial não tinha nada a ver com isso, só lamento ter mais uma vez razão a posteriori. É a minha vida, é a minha sina. O que é que eu hei de fazer? Eu queria falar de uma coisa que sempre me sensibilizou e que mexe um bocado comigo, que é a questão da deficiência. Porque são claramente as pessoas na sociedade mais desprotegidas e portanto, há uma instituição em Águeda que fez agora 45 anos, que é a CERCIAG, e, portanto, queria dar os parabéns à CERCIAG, em especial aos seus corpos dirigentes e aos seus técnicos, porque é um trabalho difícil, é um trabalho pesado que tem, embora eu saiba que o fazem com muita disponibilidade, com muita alegria, porque visitei montes de vezes a CERCIAG, e dizer que a CERCIAG devia ser uma instituição mais apoiada, uma instituição mais acarinhada por todos os aguedenses, especialmente pela idilidade. Se calhar 2 ou 3 espetáculos do Agitagda dava para fazer muito por instituições como a CERCIAG. Portanto, 2 ou 3 espetáculos, estamos a falar em 100.000 euros, 120.000 euros. Daria muito para fazer, porque estes que são os mais desprotegidos. E se calhar só sabe isso quem tem filhos com esses problemas e, portanto, sabe a dificuldade que há com essa situação. E, portanto, é uma coisa que me pesa muito, é uma coisa que me sensibiliza muito e, portanto, queria dar esse abraço muito grande à CERCIAG, aos seus dirigentes e às suas técnicas e aos seus funcionários por o brilhante trabalho que têm feito em prol dos mais carenciados, entre aspas, mas os mais indefesos da nossa sociedade. São mesmo as pessoas portadoras de deficiência e muitos com deficiências profundas, com dificuldades de comunicação, de mobilidade e, portanto, o meu reconhecimento profundo para a CERCIAG. Era essa a nota. Muito bem. Hilário, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo. Boa noite a quem nos está a ver e a ouvir em casa. Sim, também faço minhas as palavras do Paulo, até porque eu tenho uma filha que é utente da CERCIAG e digo isto há bastante tempo. Acho que é uma das instituições que devia ser mais apoiada porque tem condições muito particulares. E faço minhas as palavras do Paulo. As minhas notas iniciais vão também para uma outra instituição que eu considero importantíssima em Águeda, que é os Bombeiros. Acho que é uma instituição importantíssima. E nós estamos em julho e ainda não há protocolo entre o município e os bombeiros. E, portanto, os bombeiros, segundo eu sei, estão desde o início do ano sem receber absolutamente verba nenhuma do município. Sei que estão em negociações, estaremos a falar de um valor de protocolo entre os 300 e os 400 mil euros, basicamente. Sei que há algumas divergências sobre isso. É normal que aconteçam do parte do município e do parte dos bombeiros haverem, às vezes, alguma visão diferente, mas provavelmente
podia-se encontrar uma solução transitória, dividida em vez de um protocolo só, 2 ou 3 protocolos mais pequenos, de forma a libertarem alguma verba, até que, por exemplo, este protocolo inclui 3 EIPs, que são 3 unidades permanentes que têm neste momento os bombeiros em Águeda, que são muito importantes, e são tudo pessoas assalariadas e que recebem todos os meses, não recebem de 6 em 6 meses ou de 3 em 3 meses, e que, por exemplo, também a falta deste protocolo faz com que aquela máquina, aquele caterpillar que foi comprado em dezembro, que chegou à Águeda em dezembro, basicamente em termos de saídas de trabalho não fez nenhuma. Fez simplesmente umas demonstrações aí que não passaram de um show-off, porque em termos práticos continua sem estar no terreno. Portanto, fizemos um investimento muito grande em termos de equipamento e saúde a Câmara, porque tem feito alguns investimentos em termos de equipamentos, quer, neste caso, para os bombeiros, quer para as próprias juntas de freguesia, mas depois é preciso que estes equipamentos tragam alguma rentabilidade. Mas não só. Nós temos visto vários comandantes de bombeiros por este país fora pedirem escusa de responsabilidade, porque dizem eles que neste momento as verbas que as têm disponíveis para acudir nesta época de fogos, se houver um grande fogo na sua zona, por exemplo, em termos de alimentação que têm de pagar, que não chega a verba para isso. E, portanto, não estou a ver, e espero que isso não aconteça, porque o município tem estado sempre ao lado dos nossos bombeiros. Reconheço esse facto e é importante reconhecer esse facto. Mas que amanhã não venha a acontecer isto. Nós estamos em julho e, portanto, independentemente de já conseguir haver ou não haver algumas diferenças de ponto de vista, se não se consegue fazer rapidamente um protocolo, faz-se um protocolo mais pequeno, com aquelas partes que já estão de acordo, para ir transferindo umas verbas que são verbas correntes e outras partes que irão tentar negociar. Julgo que continuam a haver negociações, julgo que dentro em breve provavelmente poderão haver novidades, mas é a primeira nota inicial que eu tenho sobre isto, mas com certeza na próxima semana o nosso colega da tribuna, o Júlio Balreira, poderá dar-nos aqui alguma novidade mais, porque pertence à direção dos bombeiros. Mas essa é uma grande novidade para mim, porque os bombeiros e a Câmara eram assim. E são novidades mas interessantes. Como todos os casais, quando chega o momento dos dinheiros, há sempre problemas. Há uma crise. Mas muito. Há sempre aquela coisa. A segunda nota é uma pequena nota sobre a estratégia local de habitação, que já aqui foi discutida e bem discutida no último programa. Eu ouvi falarem sobre ela, dizendo que basicamente é uma estratégia de habitação social local e não uma estratégia de habitação local, com o qual eu concordo. É um programa praticamente só virado para a habitação social, mas eu faço esta referência por uma outra coisa. Eu penso que toda a gente não viu bem, e a própria comunicação social deixou passar despercebido as críticas que o PSD fez a esta estratégia de habitação social. O PSD fez um comunicado suave, mas que faz críticas muito claras sobre esta estratégia de habitação social. E que é importante revermos o comunicado que o PSD faz, em que diz o PSD que este é um problema nacional e que em Águeda é crónico há muitos anos, que antes desta coligação o PSD já alertava para a necessidade de políticas de incentivo à reabilitação de casas de volutas para venda ou arrendamento e padronização da oferta de habitação social. E diz mais, que em face da situação, do agravamento da situação económica das famílias, que tenderá a piorar nos próximos tempos, é necessário encontrarmos mais instrumentos financeiros e alternativos às previstas para a área da habitação no PRR, como, por exemplo, a reabilitação urbana e de se otimizarem procedimentos administrativos na área do urbanismo e obras particulares. O que é que o PSD penso que diz aqui neste comunicado? É que a nossa estratégia de habitação local está toda ela assente no PRR. E a estratégia de habitação local tem que ser uma coisa muito mais ampla que o PRR. Todos nós continuamos a saber que há uma dificuldade enorme para qualquer pessoa que esteja a construir em Águeda obter licenças. Para tudo é uma vida inteira. Se formos falar, até seria interessante um dia até entrevistarmos o vereador para ele expressar o que é que se anda a passar, porque ele está cheio com certeza de dificuldade. Qualquer pessoa que vai ali tem muita dificuldade na Câmara a resolver. E já passaram não sei quantos vereadores, eu não sei se é os técnicos, se é os vereadores, se é o processo, mas isto não pode continuar assim. Em Águeda, para se fazer alguma coisa, demora-se uma vida inteira. Portanto, há questões que têm a ver com dinheiro, mas há questões que têm a ver com a organização.
E se nós queremos que as pessoas venham para aqui construir, há que dar completamente a volta a este processo. E não deve ser só através do dinheiro. Deve haver, com certeza, um conjunto de ações para facilitar. Porque a obtenção de uma licença não tem a ver com dinheiro. Também tem. Mas é outros dinheiros que é melhor nem falarmos neles. Mas tem muito mais a ver com agilização de processos. Ouvimos falar que a Câmara é uma Câmara moderna, mas a malta, quando vai fazer uma construção, vê-se... Até tem a licença na hora. Tem tudo na hora, mas o que as pessoas vão lá e não conseguem nada na hora. Não, isso não é... Respondem tudo dentro da hora, cumprem o procedimento legal administrativo, mas são respostas daquelas que se dão para empalear. Ok, está bem, mas faz falta sempre mais qualquer coisa. Não se diz qual é a hora. Eu queria só acrescentar aqui acerca da carta... Estratégia. A estratégia. A carta da estratégia da habitação. Que é uma carta. A gente não sabe quando é que ela é entregue. Primeiro. As cartas eram do tempo do PS, que havia a carta educativa que nunca chegou a sair, e agora mudaram, passaram para a estratégia, a ver se sai alguma. É a carta, que é a minha área. Portanto, isso eu percebo. Portanto, aquilo primeiro que seja entregue é um problema. Mas mais grave do que isso é, se nós analisarmos bem, em Águeda, se formos à Câmara, como é que a cidade se deve desenvolver? Não há, nem nunca houve um pensamento estratégico para o desenvolvimento da cidade. A cidade deve se estender para onde? E deve se estender para ali, porquê? Deve ser para acolá, porquê? Deve ser em direção à Morisca, ou em direção às 15, ou aqui ou ali. Portanto, nem sequer há este pensamento, já não é uma carta, nem sequer há este pensamento, que não se sabe. E depois dizer que Águeda não precisa desse tipo de habitação. Águeda precisa, e seria importante e fundamental, habitação a custos controlados. Isso sim seria a grande aposta. Porque seria uma forma de baixar os preços à habitação, seria uma forma de, com preços mais baixos, conseguirmos atrair e colocarmos em Águeda os mais jovens. Situação que ao longo dos anos, recorrentemente, eu recordo-me, na altura em que o PSD estava na Câmara, que eu era da Juventude Socialista, e dizia, hoje toda a gente vai para o Oliveira de Barro, toda a gente vai para a Albergaria, e toda a gente vai para aqui e para ali. A verdade é que isso continuou a acontecer. Portanto, aqui o problema não tem a ver com o PSD ou com o PS, ou com o... é um problema que temos de não pensarmos as coisas. E nós é só fogo de vista. Em Águeda vive-se o fogo de vista e pouco mais. Portanto, as coisas pensadas, as coisas discutidas e apresentada de facto uma carta, um plano estratégico de facto, como deve ser, isso não acontece. Tanto mais que é tão envergonhada a apresentação disto, que não foi apresentada a ninguém. Foi apresentado pelo Presidente da Câmara. Nós só nos estamos a pronunciar sobre esse documento, esse esboço de documento. Qual esboço? Esse esboço de documento que eu tive acesso, perguntei, mas que dá-me a impressão que não é ainda a estratégia local. Então, mas ele não foi apresentado só na Câmara Municipal com um grupo de trabalho da Assembleia Municipal. Não foi só aí que foi apresentado. A Comunicação Social já fez publicações sobre isso. A Comunicação Social teve lá. A Comunicação Social não teve acesso à reunião. Sei, não teve acesso à reunião. Portanto, até isso é uma coisa envergonhada. Porque quer dizer que temos o que não temos. O que é que nós temos a certeza neste momento? Não há ainda documento. O que é que nós o Presidente da Câmara disse na última Assembleia claro, o documento tinha ido para o IRU e que estava à espera que viesse o IRU para levar à Assembleia. Isso, o IRU é um problema. Ir ao IRU e vir ao IRU é um problema. Porquê? Porque toda a esmagadora maioria das câmaras municipais do país já foram ao IRU, já vieram do IRU, até a nossa já foram ao IRU e já têm uma coisa assegurada. 85% a fundo perdido de apoio. É outra discussão. Não é outra discussão. É que para haver apoio tem que haver o documento feito. E nós ainda não o temos feito. Estamos com 2 anos... Não, desculpa, mas isso tem que ser dito às pessoas. Eu estou aqui a falar para as pessoas lá para já casa. Já dissemos isto aqui 30 vezes. Nós os dois já falamos isto 30 vezes. Convém dizer 60. Okay, as pessoas... Vamos lá ver. Estamos na fase do agito Águeda e com o barulho da música e das luzes... Então pronto, são 60. Não há estratégia local de habitação. Não há estratégia local de habitação. Não há estratégia local de habitação. Queres que eu diga mais? Não. É só para saber se é preciso 60. Não, mas exatamente. E isso para mim é que é grave. A gente já sabe disso. Isso é que é grave. Para o não desenvolvimento da Águeda. Apresenta-se a ligação à Águeda. Bem, isto agora é que vai ser. Quando nós não temos definida uma estratégia para a habitação do nosso concelho, aonde nós sabemos que hoje em dia, para se alugar um apartamento, um quarto, é extraordinariamente difícil. Não há. E aonde a Câmara aproveita para dizer, não, a gente tem que fazer aqui prédios em altura porque não há habitação. E, portanto, é este desgoverno que faz com que as coisas não... Hilário, eu critiquei, na altura, o PSD, porque achava que, em termos urbanísticos, do planeamento, do desenvolvimento, tinha tido uma má política. Portanto, servia, para quem viesse a seguir ao PSD,
perceberam que não devia ser feito. E o problema é que nós em Águeda não temos aprendido com os erros anteriores. E, portanto, perpetuamos o erro. O que eu falei foi sobre um pequeno documento que não é ainda a estratégia. O que eu digo é, esse pequeno documento parece-me que são as linhas orientadoras. Se são essas as linhas orientadoras. São limitativas. E tendo atenção, por exemplo, o comunicado que eu vi feito pelo PSD, pela sua Comissão Política, pelo Presidente da Comissão Política, pela Presidente da Mesa do Plenário. E por aquilo que eu me pude perceber também do próprio documento, que também tive a oportunidade de o ler, porque pedi às pessoas para o ler, também acho que ele já podia, já que foi divulgado, já podia ser público, muito bem, concordo contigo, e na primeira linha de orientação que eu vi deste documento, é um documento exclusivamente, ou quase exclusivamente, dedicado à habitação social, que é um problema, mas não é só esse o problema que nós temos, porque senão qualquer dia somos um país que só trata das questões sociais mais complicadas, e o país tem que ter classe média para crescer. Hilário, conforme eu tinha dito. Trata da social e sabes que eu sou do social, sou socialista, sou do social. Entendo é que Águeda carece. Tu às vezes és mais comunista que socialista. Isso é verdade também, sou da extrema, não sei o quê. Pronto, mas o que eu estava a dizer é o seguinte. Aquilo que Águeda necessita é de quadros. Também. Não de quadros. E, portanto, temos de ter uma habitação adequada a isso. Não podemos ter uma habitação adequada só ao indiferenciado. Eu só falei nisto para acrescentar em relação àquilo que falaram aqui no último programa. Tínhamos muito a falar sobre isto, mas já foi debatido no último programa aqui. E bem debatido. E, portanto, o Sr. Presidente da Câmara disse que é contra os bairros sociais. Eu também. Então, qual é a estratégia que ele tem para ir além disso? Para não os fazer? Eu, por exemplo, acho que devia ser feito habitação a custos controlados e em cada um dos blocos da habitação a custos controlados haver 1 ou 2 apartamentos para a habitação social. Para dissiparmos essa situação e, portanto, sermos inclusivos. Há países que têm isso, a Holanda tem isso. Com certeza. Isso é outra discussão. Se vamos começar por essa discussão, vamos ter aqui um programa de 23 horas e não acaba. E temos que ir para os temas da semana. Nada melhor que termos entre nós um comentador que foi Presidente da Junta de Freguesia de Águeda e da União de Freguesias de Águeda e Borralha, para abordarmos o primeiro tema desta edição, a desagregação da Borralha a Águeda, que conheceu o primeiro capítulo na semana passada, quando um grupo de 10 membros daquela Assembleia de Freguesia solicitou a convocação de uma sessão extraordinária que dê seguimento à reversão especialmente ambicionada pelos borralhenses. Paulo, como é que se entende este desejo da Borralha? Os sítios feudais têm um bocado esse tipo de situação. A Borralha funciona um bocado tipo um feudo, e sempre foi um feudo. Teve 3 senhores feudais. E, portanto, vamos lá ver uma coisa. Se a Borralha se desagrega da Águeda, é exatamente a freguesia que, em termos históricos, terá menos condições para isso. Só foi criada em 86. Não, porque só foi criada em 86. Tem 26 anos. Teve 26 anos. Portanto, Espinhel diz, não, desculpa, eu não quero estar nada agregado aos Cardéis. A Guarda de Baixo não quer. E por aí fora, e nenhuma quer. Trofa não quer estar com Segadães e Lamas. E, portanto, eu acho que isso é andarmos a brincar aqui todos às agregações. Se a agregação das freguesias, se a lei foi bem feita, não foi. Se foi devidamente discutida, não foi. Mas foi feito. O que é que se vai agora? E é preciso perceber outra coisa. Porquê é que foi feita, porquê é que há a possibilidade para haver desagregação de freguesias? Se calhar a maioria das pessoas não sabe, porque não sabe, apenas se fala fugazmente das coisas. Nós temos uma freguesia em Portugal que é maior que a Ilha da Madeira. Tem 880 km². Uma freguesia. Ou seja, o nosso concelho tem 333 km e é o maior concelho do Distrito de Aveiro. Nós estamos a falar numa freguesia que tem 800 km², maior que a Ilha da Madeira. Se formos a Alcácer do Sal, houve a união de 3 freguesias, tem 360 e tal quilómetros, maior que o concelho de Águeda. E, portanto, esta história da desagregação foi muito mais feita para estas bizarrias que aconteceram quando se faz as coisas de régua, esquadro. Eu defendi em Águeda, na altura em que isto foi discutido, eu defendi 5 freguesias. Não defendi 11, eu defendi sozinho 5 freguesias. Águeda, Borralha, Recardães e Castanheira eram uma freguesia central. A Guarda de Cima, a Guarda de Baixo, Barrou e
Barrobo, Lazaima e Agadão era outra freguesia, a freguesia sul. Fermentelos ficaria sozinha porque era pequenina e, portanto, seria a freguesia com quem toda a gente andaria ao colo, porque era a mais pequenininha de todas e porque fisicamente não tem ligação. Depois tínhamos Espinhel, Trabassou, Ois, Trofa, Segadens e Lamas, que seria a freguesia poente. E depois teríamos Massinhata, Valongo, Préstimo e Macieira. Em que todas as freguesias iam praticamente desde o litoral até ao interior. E, portanto, todas as freguesias eram beneficiadas porque ganhavam uma certa ruralidade e, portanto, e nós sabemos que as freguesias mais pequenas acabam sempre por ser beneficiadas. Sempre. A Borralha é altamente beneficiada na ligação em Águeda. A Borralha é altamente beneficiada na ligação em Águeda. Porque o Presidente da Junta de Águeda nunca na vida irá deixar a Borralha descalça, que nunca o fez. A Borralha, vamos lá ver, quando eu fui para Presidente da Junta de Águeda e Borralha, a Borralha abria um dia à noite. Eu fui Presidente da Junta de Águeda e Borralha, a Borralha estava aberta todos os dias. A Borralha tinha um dumper e uma motoreta, e enxadas e coisas do género. Hoje, a junção das duas freguesias também fez, e é importante dizer isto, a freguesia de Águeda, quando eu adquiri, eu não, a freguesia, quando adquiriu o caminhão, o cilindro, o boquete, uma série de maquinaria, também o conseguiu fazer, exatamente porque o bolo da agregação, ou seja, aquilo que a freguesia de Águeda recebia, mais a junção com a Borralha, deu um outro bolo financeiro que deu a possibilidade de nós nos abalançarmos a fazer outro tipo de compras. Ainda agora o município gastou 300 mil euros em equipamentos para as freguesias. Se elas, hoje são 11, se elas fossem 20, tinha que gastar 600 mil. Ou então, cada uma, em vez de gastar 30 mil no equipamento, gastava 15 mil que dava para uma enxada. É importante perceber que a Borralha, sozinha, recebia 30 mil euros por ano. 40 mil no último ano. Vamos dizer, 40 mil. Nem funcionários tinha. Havia ruas da Borralha que nunca tinham sido limpas na vida. Que eram as pessoas que limpavam. Se calhar bem, não sei. E, portanto, eu discordo completamente. Acho que a Borralha não é beneficiada. Não sairá beneficiada. Acho que a Águeda não sairá beneficiada. Acho, aliás, que em 86 foi descabido o espartilhado da freguesia. E, nesse sentido, aquilo que me parece normal e natural são essas freguesias que, por questões de dimensão, que não têm lógica nem têm cabimento, uma freguesia de 800 km é a mesma coisa que saber-se que não se vai fazer nada. Portanto, andar agora a desagregar não me parece muito interessante e, portanto, não sei qual é as vantagens. Gostava de saber quais eram as vantagens. Hilário, qual é a lógica? Muito bem. Eu também participei nesta agregação, era na altura líder do grupo municipal do PSD e fiz várias reuniões sobre isso e fizemos 2 outras assembleias municipais sobre isso. E recordo-me da posição do Paulo, se eram 5 ou 6 freguesias, já não me recordo, havia efetivamente essa discussão. No entanto, é importante nós lembrarmos de uma situação. Primeiro, esta agregação foi feita, como foi feita, por uma imposição da Troika. Portanto, nós, municípios, fomos obrigados a fazer uma agregação de freguesias. Aliás, a Troika obrigou a fazer uma agregação de municípios. Só que nós em Portugal, como somos sempre mais espertos que o resto do mundo, dissemos, municípios são freguesias, não são concelhos. E por autarquias. Exatamente. E usou-se a palavra essa teoria autarquia. aí, fomos buscar ao facto dos municípios da Alemanha são equivalentes a freguesias, que são 12 mil e tal municípios. Enfim, arranjamos aqui uma arenga, basicamente, para os pobres ou para os pequenos, é que tinham que se ajeitar. E fomos obrigados, por lei, a fazer esta agregação, porque se não o fizéssemos, o governo definiria a agregação à maneira deles. E tentamos, de uma maneira rápida, encontrar uma solução. E por isso mesmo, já na altura, as populações não tiveram tempo sequer para ser ouvidas devidamente. Houve assembleias de freguesia, houve debate nas assembleias de freguesia, houve debate na Assembleia Municipal, mas basicamente aquilo que deveria ter sido feito na altura,
que seria um referendo às populações para saber se queriam ou não alguma agregação, não houve condições para ser feito porque o Governo não permitia, não havia tempo para isso. Nós tivemos que decidir isso muito rapidamente porque andou-se a discutir muito tempo que agregação e qual era o modelo de agregação, e o modelo de agregação, quando saiu, rapidamente tivemos todos que avançar para este processo. Não nos podemos esquecer que há duas leis de agregação. Exatamente. Que é a lei para o país inteiro e a lei de Lisboa. Porque Lisboa teve a inteligência e a capacidade de fazer ela o seu trabalho. E o dinheiro? Não. E o dinheiro? Porque Lisboa, as juntas de freguesia de Lisboa recebem diretamente do Orçamento de Estado verbas para as freguesias, através desse acordo que eles fizeram, que as outras não têm e no equivalente do FEF. Sim, senhora. Não é verdade. Pois não é? Não. O que foi acordado em Lisboa, eu acompanhei. Mas não vamos falar de Lisboa aqui. Mas é importante. Mas é que é importante. O que aconteceu em Lisboa é que foi feito um levantamento dos gastos que a Câmara fazia nas diferentes áreas. E esse dinheiro passou a ser canalizado para as freguesias. E depois disso, ainda houve uma retificação, porque havia freguesias que, teoricamente, recebiam mais do que deviam, do que outros. E foi a retificação. A verdade é que Lisboa... O que se passa é uma vergonha em Lisboa, Paulo. A verdade é que... passa é uma vergonha. A ajuda de freguesia, penso eu, aquela da Avenida da Liberdade. Sim. Tem a Avenida da Liberdade. Sim. Tem um orçamento de 11 milhões de euros. É a Avenida da Liberdade e pouco mais. Mas atenção, nem sequer tem o próprio jardim que vai no centro da Avenida da Liberdade. Não, Hilário, não. É sim, senhora. Não há nenhuma freguesia assim em Lisboa. Isso é o que tu dizes. Não estou-te a dizer porque eu conheço. Está bem, mas eu também. Pronto, não há nenhuma freguesia em Lisboa. E no final explico que não há nenhuma freguesia em Lisboa com essa dimensão. Não, desculpa, não há. No final veremos. Mas não vamos falar sobre Lisboa, mas era importante, porque o dinheiro que foi para as freguesias sai do bolo da Câmara de Lisboa. E tu dizes assim, há uma freguesia que recebe 11 milhões de euros. Com certeza. Está em orçamento de Estado. Não é isso. Não, com certeza que recebe 11 milhões. Tem uma população de 50, 60 mil habitantes, tem que fazer o trabalho que era da Câmara e é a Câmara... Num espaço de 2 km quadrados, Paulo. Estás a brincar. Mas qual é a junta de freguesia que tem 2 km? Vai já ver, no final deste programa, a gente os dois vai ver isso. Exatamente. Pronto. Mas continuando em relação... Nós foi imposta esta agregação. Ora, hoje, esta nova lei não impõe nenhuma agregação. Portanto, há tempo para as pessoas trabalharem sobre esta agregação. E o que importa aqui nisto é nós percebermos se já alguém fez uma avaliação às agregações que foram feitas. Porque as agregações que são feitas não pode ser pela opinião do Paulo ou pela opinião minha, porque agora achamos que a avaliação é assim. Mas eu fui à procura e, no âmbito do trabalho de mestrado de um aluno da Universidade de Aveiro, em 2016, o José Miguel Cardoso Duarte fez um trabalho sobre o impacto da agregação de freguesias em Portugal na perspectiva dos cidadãos e fez um estudo comparativo com a região de Aveiro e foi buscar aos concelhos da região de Aveiro, da Cira, que se agregaram, todas as freguesias que se agregaram foram apanhar uma amostra de 1% da população e foram fazer um inquérito a esta população. E, portanto, no caso de Águeda e Borralha, foram fazer um inquérito a cerca de 130 pessoas. Poderão dizer, é relevante ou não? É 1% da população registada. E o que é que acontece? Neste estudo, o que nós verificamos é que grande parte das pessoas, das respostas, as pessoas disseram que, basicamente, a atividade manteve-se na agregação em relação a antes da agregação. Portanto, não houve grandes alterações, não sentiram grandes alterações. Mas aqueles que acharam que ela regrediu, em relação àqueles que acharam que ela melhorou, a parte do melhorou é sempre superior aos que regrediram. E as perguntas são tão simples como esta. Em comparação com a anterior situação, o apoio às atividades desportivas nas freguesias, ela melhorou ou piorou? E o que acontece? Eles fizeram este estudo, mas este estudo está compilado depois no Conselho, não está específico à União de Freguesias de Águeda, eu estou a dizer no Conselho. No Conselho fizeram 200 e tal pessoas, que foi o inquérito que eles fizeram. E em todas elas, neste estudo que nós podemos encontrar na internet, notamos que a agregação não trouxe nenhum prejuízo, muito pelo contrário, traz até benefícios. E, aliás, por exemplo, se nós perguntarmos na área da limpeza e manutenção das bermas, como é que isto ficou? Antes e depois da agregação, 16% dizem que ficou pior, 57% dizem que se manteve, 26% dizem que melhorou.
e assim sucessivamente num conjunto de situações. A única situação em que efetivamente há aqui um dado relevante é quando a determinado momento se pergunta às pessoas se efetivamente deveria ter havido, deixe-me aqui ver, o nome, se o nome era correto, as pessoas como é que tratavam a freguesia, se era pelo nome correto ou não, tratam normalmente pelo nome anterior da própria freguesia, e há aqui uma parte do estudo, eles perguntam, não é? Na sua opinião deveria ter havido um referendo para decidir sobre a união de freguesias, 22,8% em Águeda dizem que não, 60,9% dizem que sim e 16% dizem que não sei. Isto está publicado, é um estudo no âmbito do mestrado, um aluno orientado por 3 professores, que agora não tenho aqui o nome deles, que fez para fazer uma primeira avaliação da agregação de freguesias. E é isto que nós... Vai ao encontro do que eu pensava. É isto que nós devemos começar por discutir sobre isto. Primeiro saber porque é que queremos desagregar. Porque pode ser legítimo desagregar, eu não digo o contrário, mas temos que perceber porque é que queremos desagregar. E quando queremos desagregar, temos que saber se as pessoas estão descontentes com o trabalho do Presidente da Junta ou estão descontentes com a agregação. Porque, quer dizer, deixemos de situações. Todos nós sabemos, por exemplo, no início deste mandato, houve alguma tensão entre o Presidente da Junta, o Nuno, e o Jorge Mendes. E, portanto, isto cria sempre algumas fricções. E é preciso que nós consigamos isolar. E, por isso, eu, se fosse perguntada a minha opinião, o meu primeiro caminho era fazer um referendo sobre isto. Porque nada nos impede de que seja feito um referendo sobre isto. E faz-se um referendo muito, muito rápido. O referendo não é vinculativo. Quem tem o poder de decidir é a Assembleia de Freguesia, depois a Assembleia Municipal e depois a Assembleia da República. Portanto, um referendo não é vinculativo, não tem caráter para ser vinculativo. Eu, se fosse membro de uma Assembleia de Freguesia, para tomar esta decisão, era assim que eu fazia. Até porque o nível de pressões que andam neste momento ao nível de pessoas da borralha para que se vote favoravelmente é muito elevado. E em meios mais pequenos, este nível de pressões funciona muito bem. Esta é a primeira questão. Vai haver uma Assembleia de Freguesia, que terá que ser marcada, porque foi pedida por estas 10 pessoas. De todos os grupos. De todos os grupos. De todos os grupos. Na Assembleia de Freguesia. De todos os grupos. E nesta Assembleia de Freguesia já está pedido que seja votada a desagregação. Eu não sei se há condições ou não para ser votada a desagregação, porque há um conjunto de elementos que têm que ser dados e têm que ser tratados, não sei se há tempo para isso, e até não sei, tenho algumas dúvidas, que a própria Junta de Freguesia não tenha que emitir um parecer. Está na lei, no artigo 11º, mas depois há um artigo 25º que diz que pode não ser. E também não sei na lei, que eu ainda não a li, mas eu já. se será possível a borralha desagregar. É possível. Do meu ponto de vista, é possível. Mas, o que é que acontece? Esta lei dá 1 ano para as freguesias iniciarem o processo da desagregação. Não é finalizarem. Portanto, as freguesias que se queiram desagregar têm que dar o pontapé de saída. Não têm que ter o processo finalizado. Até porque, neste momento, há uma questão que ainda provavelmente terá que ser aclarada, que tem a ver com, após a decisão da desagregação, vai ser constituída uma comissão administrativa, que será, esta comissão administrativa terá o Presidente da Junta, terá um representante de cada um dos grupos eleitos e outros representantes, talvez, da sociedade civil, penso eu, não me interpreto bem, até ao máximo de 5. Só que esta comissão administrativa, primeiro, não há eleições. As eleições serão nas próximas eleições autárquicas, isto está claro na lei. Só nas próximas eleições autárquicas haverá, no caso de haver uma desagregação, uma nova eleição da Junta de Freguesia que vier a ser desagregada. Isto é claro. Esta comissão entrará em vigor, por aquilo que nos parece, imediatamente após a desagregação. Só que esta comissão só pode estar em funcionamento 6 meses. E, portanto, há uma incoerência aqui, ou está-se à espera que alguém faça uma aclaração sobre este processo da própria Comissão Administrativa. E também há algumas dúvidas sobre se efetivamente se tem que cumprir o artigo 10 ou o artigo 13º, que é aquela em que implica e obriga o parecer do Presidente da Junta. Embora aqui
grande parte dos presidentes de Câmara estão a aconselhar, e das freguesias, faz-se isto sem parecer nenhum do presidente junta e depois lá à frente se verá. Tenho também mais ou menos a informação que, pelo menos, a ideia que se está a seguir como prática na Assembleia da República é a Assembleia de Freguesia aprova, a Assembleia Municipal aprova, siga para bingo, o processo está resolvido. Penso que em termos de governo esperariam de cerca de 200 a 300 ou 400 desagregações. Penso que talvez no final, da maneira como isto está a ser feito, com base naquilo que tu disseste, porque está-se a fazer isto muito com base no coração e não com base na razão, este número virá a subir. Portanto, basicamente, teremos uma Assembleia de Freguesia rapidamente convocada. Eu, se estivesse na Assembleia da Freguesia de Águeda, o que eu iria propor era um referendo. Eu acho que estas coisas devem ser feitas assim. Muito bem, podem não querer propor um referendo, isso é uma decisão que eles lá terão que tomar. Acho que é muito cedo para tomarem já uma decisão, pelo menos que façam uma Assembleia e deixem as pessoas falar e a seguir, depois, com base nisso, tomem a sua decisão. Mas até este momento, eu reconheço, já falei aqui neste programa, há queixas das gentes da Borralha. As gentes da Borralha sentem que desde que eles dizem isto, gentes, sim. Pode não ser a maioria, mas a gente dizem que desde que a Borralha se tornou agregada com Águeda, perdeu o sentido de importância. Esta é uma reclamação que fazem muito. Portanto, o sentido da importância. O sentido da importância. Isso é uma coisa muito interessante. E dizem que foram um bocado abandonados e esquecidos. Sim. Quer dizer, eu sei, mas é engraçado. Aquilo abria um dia à noite. Passou a abrir todos os dias. Foram abandonados por quem? Também é para isso que se é provavelmente esta Assembleia de Freguesia. A Assembleia de Freguesia é extraordinária. Não sei se vai haver a possibilidade ou não do público falar. Por regimento não há, mas isso depois depende dos membros da Assembleia de Freguesia. Que as pessoas lá pudessem ir e fazer uma intervenção. Disseste uma coisa muito interessante que foi um dos erros para mim, que é como se o aparecimento de uma nova entidade tem um novo número de contribuintes, é tudo novo, como se existissem duas freguesias. Não existem, é só uma. Sim, mas ela para ser desagregada não pode. Não é a área ela tem que ficar exatamente igual como antes. O que eu estava a dizer não é vai ficar com os mesmos ativos que tinha antes e com os mesmos passivos que tinha antes. Tudo terá que ser transitado. Inclusive tem que ter no mínimo um funcionário. Eu penso que isso garante, tem que ter no mínimo um funcionário. O que eu estava a dizer é esse pensamento. Não pode haver nenhuma alteração, senão já não pode ir para o regime simplificado. O que eu estava a dizer é que esse pensamento e essa forma de falar, como se existisse Águeda e Borralha, nunca existiu Águeda e Borralha. Existiu Águeda e Borralha. Existiu nos últimos anos. E depois uma freguesia única com um número de contribuinte completamente diferente. Águeda e Borralha é uma só freguesia, ponto final. Mas nós estamos a falar de Águeda e Borralha, mas eu julgo que... Como quem diz trofa-se, cadeias e lama é igual. Não é isso, mas eu julgo que também há uma pretensão muito forte para Barroio e Água de Baixo. Tenho ouvido falar que Barroio e Água de Baixo também querem avançar para um processo desse tipo. E quando nós olhamos para as condições... Porque basicamente... é a lógica do bairro. O artigo depois simplifica ali... Isto basicamente tem a ver só com a vontade das populações. Porque uma freguesia já tendo existido antes, facilmente se comprova que ela tinha a sua própria viabilidade. Depois na lei há lá um conjunto de artigos que fala em 30% da viabilidade. Um conjunto de notas, mas é para freguesias novas a constituir, com outros limites, outras situações. Atenção que estamos a falar de as freguesias, a desagregação vai retomar exatamente a mesma forma que existiam antes da agregação. E, portanto, esta é uma matéria que será discutida sobre a freguesia. Se me perguntarem a mim, a minha opinião, referendo. E nesse referendo participariam só os eleitores da Borralha? Ou os de Águeda também? Não, então tem que ser toda a gente. E corria-se o risco de Águeda derrotar a Borralha. Há outra versão. Porquê que há outra versão? E porquê é que a Águeda não pode? Porquê é que a Águeda não pode votar a favor da porquê é que a Águeda não pode votar a favor da Borralha? Agora vocês não querem nada connosco, então vão lá para o vosso canto. Quem é que está a pedir a desagregação é a Borralha, não é a Águeda. Mas sendo assim, se fosse assim, mesmo nos países que querem ser independentes, voltamos sempre à mesma história. Não é esse o facto. Nós temos que perceber se
Para as pessoas da Águeda, a Borrolha também é importante ou não? Porque pode não ser. E podem achar que a Borrolha ganha o seu próprio espaço. E isso é respeitável. Agora, eu acho que um referendo teria que ser, evidentemente, sobre a freguesia que está em causa. Porque já há referendos a correr, já há uma posição do Tribunal Constitucional sobre isto, que é muito claro na forma de fazer o referendo e na forma de fazer a pergunta. A pergunta tem que ser muito simples, e até o Tribunal Constitucional até diz o seguinte: epá, como se está a perguntar aqui se as pessoas querem desagregar, nós aceitamos a pergunta. Porque se as pessoas disserem querem continuar juntas, temos algumas dúvidas sobre isto. Que é, a pergunta tem que ser muito clara para as pessoas. E, portanto, quando estamos a perguntar se querem desagregar, é para a freguesia que existe. Hoje é esta, não é? Isto hoje é uma união de freguesias, não há outra. E não há que ter medo da opinião das populações. Claro. Porquê é que havemos de ter medo da opinião das populações? Como eu digo, eu prefiro sempre freguesias que tenham alguma dimensão, e dei o exemplo desta história do parque de máquinas. Se nós tivéssemos hoje as nossas 20 freguesias que antes tínhamos, provavelmente muitas ficariam sem equipamentos, e o que nós temos que encontrar é soluções em que ganhemos alguma escala para podermos tirar rentabilidade dos nossos equipamentos. Vejamos um facto. Isto não vale nada, mas para um presidente de junta estar em tempo inteiro numa freguesia, a sua freguesia tem que ter 10 mil eleitores. Mais de 10 mil. Mais de 10 mil. E faz toda a diferença. A Águeda hoje tem 10.160. Tinha 10.400 Águeda sem a Borrolha. Tinha 10.400 antes da agregação. A Águeda tem vindo a perder eleitores. Como nós sabemos, que o Presidente da Câmara diz que temos cada vez mais habitantes. Mas eleitores Todas as freguesias têm perdido eleitores, praticamente temos todas. vindo a perder. Penso que Barroa e Recardeiros foram as únicas. A questão é esta: se houver vantagens para haver desagregação, vamos a ela, mas vamos lá discutir as vantagens que são. Porque a população da Borrolha queixa-se disto que eu estou a dizer, e pode ter razão. O Paulo tem uma visão diferente. Acha que eles não têm razão, porque acha que foram feitos muitos trabalhos na Borrolha que antes não eram feitos se não houvesse agregação. Mas eu sei que a população da Borrolha se queixa disso, e também sei que, se calhar, aos olhos da população de Águeda, das pessoas de Águeda, talvez menos atentas, fiquem com essa impressão também. Porque, na realidade, o peso de Águeda em relação à Borrolha é muito grande, sem dúvida nenhuma. Nós estamos a falar de uma população de 10 mil habitantes para uma população de 2 mil habitantes. Não nos podemos esquecer que a Borrolha ficará como a terceira freguesia mais pequena em termos de habitantes do concelho. Só Préstimo e Blasaime e Agadão é que ficarão com menos habitantes do que a Borrolha. Dá-lhe uma certa importância. É uma questão da gente perceber o que é importante. Eu sei, tu estás sempre na brincadeira nisto, eu percebo. É o teu humor sobre a situação, mas eu acho que isto é matéria que, para não fazermos como os outros, que basicamente, quais são os argumentos que existem para desagregar? É a Borrolha, temos que desagregar, Mas eu posso, esses são os argumentos que existem. Eu prefiro ir discutir argumentos racionais que podem existir. Deixa-me só dizer-te uma coisa que é importante para as pessoas perceberem. Eu tenho este humor. Eu sei, mas levas a sério. Não, porque não posso ter. Se eu perder este humor, não venho para aqui falar, venho para aqui carpir, porque é chorar de manhã à noite, ou que eu vou vendo o que se passa no meu concelho com estas coisas. E mas vamos já aquele assunto, estamos a falar deste caso. Não, estamos a falar de uma coisa séria, que é a desagregação da Águeda e Borrolha. Certo. Na minha opinião, perde Águeda, e portanto eu não tenho aquele pensamento, porque eu sou do lado da Águeda. Não, perde Águeda e perde a Borrolha. Eu acho que a Borrolha, eu também acho, eu estou convencido. A Borrolha perderá muito mais. Porque foi aquilo que eu disse. Pode haver uma maior proximidade, talvez. Mas a questão que se põe, eu também não entendo uma coisa. O que é proximidade? Eu vou explicar. Neste momento, o ex-presidente Jorge Mendes, que era o presidente da Junta de Freguesias da Agregação, está no executivo. Penso que é ele que tem a ver com a própria Borrolha. E, portanto, não percebi. Ele está no executivo e tem a ver com a Borrolha, porquê? É ele que ele está ali basicamente a representar. Aliás, a Borrolha tem maioria, se calhar, na Assembleia da Freguesia da Águeda. Se estas pessoas que tanto lutam pela Borrolha se sentem um bocadinho, desconsideradas pela ação das freguesias em relação a isso, então tem a possibilidade, se tem uma maioria, até votam numa Assembleia de Freguesia, até votam dentro da reunião do Executivo, para que a Borrolha tenha mais meios. Eu estou a falar isto porquê? Porque nós vimos escrito nos jornais,
vimos noticiado que no último orçamento da Junta de Freguesia a borralha terá sido discriminada negativamente. O Jorge Mendes quereria um conjunto de ações. Não, mas é curioso, desculpa, mas o que é curioso? Eu não venho aqui falar eu falo das coisas como elas são. Vamos então falar de coisas sérias. Não me escondo. Não, vamos então falar de coisas sérias. A primeira vez que a borralha é desconsiderada num orçamento é exatamente na altura em que o Jorge Mendes faz parte do Executivo e foi com este. Isso é a tua opinião. Não é a minha opinião. São números. E vamos ver os números. Eu não sei. E enquanto eu fui Presidente de Junta, não houve nenhum ano, mas eu é que estou a dizer, eu estou a afirmar. Mas eu não sei. Mas eu estou a afirmar. Não houve nenhum ano que a borralha não tivesse muito mais dinheiro que o que tinha tido quando era só freguesia. Mais. Da mesma maneira que agora eu sei aliás, inclusivamente, a Câmara Municipal queria fazer a loja do cidadão na freguesia de Águeda. Era intenção, na área da freguesia, queria que fosse na junta de freguesia. Eu disse que não. A loja do cidadão tem lógica na borralha. Então a Câmara Municipal tem uma loja do cidadão e vais fazer outra aqui no Largo do Adro ao lado. Uma segunda, não é? Vais fazer aqui duas, uma em cima da outra. Onde é necessário isso? Onde isso é necessário é mesmo na borralha, que é o que fica mais distante. E, portanto, as pessoas da borralha escusam de vir a Águeda, não é? Escusam de vir para cá, é lá que é feito, porque as pessoas daqui já estavam habituadas a vir a Águeda. Portanto, vamos tentar gerir isto com cabeça, tronco e membros, percebendo o que é o território, percebendo o que é a mobilidade das pessoas, percebendo o que é os hábitos das pessoas. E como eu trato tudo muito seriamente e de uma forma muito séria, não permito a ninguém... Deixa-me acabar. Não permito a ninguém, nem Jorge Mendes, nem Nunes Cardoso, nem ninguém neste Conselho, que venha a dizer que a borralha foi prejudicada num cêntimo enquanto eu fui Presidente de Junta. Bem pelo contrário, foi altamente beneficiada. Vão aos planos de orçamentos, vão ver o dinheiro que lá foi investido. Vão lá ver o dinheiro todo que foi investido. Mais. As pessoas confundem outra coisa, que é a intervenção da Câmara e a intervenção da Junta. E a maioria das pessoas não sabe o que é responsabilidade da Câmara. Deixa-me acabar. Vamos lá embora, que é para sermos sérios, que eu gosto de ser sério a falar disto. Agora estás chateado. Não, porque estou chateado, porque eu ando a brincar. Mas depois quando é sério, é sério. Eu disse brincar é humor. Estás com humor. Eu sei. Quando as coisas começam a ser discutidas muito por a rama, sem profundidade, que é o que se faz em Águeda em tudo, discute-se muito por a rama. Confunde-se o trabalho da Câmara com o trabalho das freguesias. E a Câmara... A Câmara atua no centro da Águeda. Deixa-me acabar. E eu quando falei nos feudos e nos jogos políticos, a borralha, quando teve lá o Pedro Coelho e depois o Jorge Mendes, que eram do PS, o Pedro Coelho do PS, depois foi candidato pelo PSD, e o Jorge Mendes, a Câmara Municipal, na altura, por uma questão de equilíbrio, investiu muito na borralha. A Câmara Municipal foi a Junta. A Junta não tinha dinheiro para investir. É claro. Pronto. E como foi feita uma série de situações. Porque se as pessoas forem à borralha, a borralha está muito mais bem servida de estradas do que a antiga freguesia de Águeda. Mas muito melhor. Não se compara a borralha, por exemplo, com a Jasteira, por exemplo, com a Maçoida. Mas deixa-me acabar. É só uma notinha, porque isso é importante que estás a dizer neste momento. E quando as pessoas confundem o que é o trabalho da Junta com o trabalho da Câmara, e quando há chicos espertos que desinformam as pessoas. Não classifiques. Desculpa, mas eu sou assim, eu sou um homem direto, objetivo, não deixo nada por dizer, custa quem custar e dó quem doer. Podem fazer o mesmo relativamente a mim e eu estarei cá sempre a me defender. Quando se desinforma as pessoas, isso é que é incorreto. Porque aquilo que a Junta tem que fazer, desde a agregação, a União de Freguesias de Águeda e Borralha fez muito mais na Borralha e fez muito mais em Águeda. Não é só na Borralha, fez muito mais na Borralha e fez muito mais em Águeda. E isso prova-se com números, isso prova-se com os trabalhos que foram desempenhados ao longo dos tempos. É uma questão de irem ver, analisar. E, portanto, o que eu queria dizer é o seguinte. Se a população da Borralha se quer sentir mais importante com o... Tu é que disseste essa expressão. Tornando-se na terceira mais pequena do Conselho, acho muito bem. A mim não me parece um sinal de grande importância. Mas, ok, tudo bem. Cada um sente a importância à sua maneira. Eu acho que Águeda e Borralha saiu muito beneficiada com a União, com o tal bolo financeiro que teve, que deu a possibilidade de fazer investimentos que, de outra forma, era impossível. Mas também admites uma coisa, com certeza. Sim.
Primeiro, uma nota antes em relação àquilo que estávamos a falar, aos investimentos e às obras. É verdade, há uma certa confusão entre a freguesia de Águeda e a cidade de Águeda. As pessoas confundem. Não há. Isso é outro problema, desculpa. Não. Hilário, desculpa, mas temos que informar as pessoas. Vamos lá ver uma coisa. Não, há uma A zona central... Não, desculpa. A zona central de Águeda, e essa foi uma discussão que eu tive montes de vezes. Sério? A zona central, aquilo que as pessoas chamam a cidade, certo, é única e exclusivamente da responsabilidade da é Câmara Municipal, por decisão unilateral da Câmara Municipal. Sabemos porque disso. O sonho deles era serem Presidente da Junta. Muitos nem categoria por lá vimos todos, sem dúvida nenhuma que é isso que acontece. Aquilo que nós chamamos a cidade, que não é só a cidade, é muito mais que isso, mas o que chamamos a parte central da cidade de Águeda, que se chama cidade de Águeda, é da competência do município, não é da competência da freguesia. E as pessoas comparam... Não, na lei Eu sei, a competência da freguesia... Mantém-se, porque a lei manda mais que o Presidente da Câmara. Sei, mas é assim que está, já antes estava assim. Sim. É uma tradição errada que nós temos há Com certeza. E as pessoas, como é errada, as pessoas comparam muito as próprias ações das freguesias com o centro da cidade. E sem dúvida nenhuma que o centro da cidade, nós já falamos isto tantas vezes, tem sido beneficiado e melhorado ao longo de muitos anos. O próprio ex-presidente Gil Nadais definiu na sua política que queria investir no centro da cidade porque era aquela que ia atrair pessoas ao concelho para depois poder começar a avançar para as freguesias. Acho que foi errado, mas foi assim que foi definido. E muitas vezes, quando estamos a fazer esta comparação, achamos que Paredes, que Assequins, que o Amial, que o Valdeminhos, que o Caravanço, que isso tudo, que é o centro da cidade, e não é. Não, aquilo que eu penso, olha lá, deixa-me só corrigir, aquilo que eu penso é que isto tudo, Águeda 2020, não era da Universidade, quando falava no desenvolvimento da cidade, falava da cidade, e a cidade inclui uma área vastíssima, onde inclui a esmagadora maioria da antiga freguesia da Borralha. Não é isso. Não, a antiga freguesia da Borralha. Só o Candão é que não faz parte da cidade. Certo. E em Lacardeiros também só há 1 ou 2 lugares pequeninos que não fazem parte da cidade. E aqui, na questão da Águeda, da Catraia da Seguins para cima, não faz parte da cidade. E, portanto, o desenvolvimento, que se calhar o estudo falava, não era do centro da cidade, mas sim deste leque mais alargado. Era a visão do Gil. É óbvio. Para acabar em relação a isto, também te quer dizer outra coisa, que se esse trabalho todo foi feito, e tu como Presidente de Junta que o eras na altura, se há neste momento uma vontade da população e se sente efetivamente injustiçada, é porque alguma coisa também falhou da tua parte em termos de demonstrar às pessoas que as coisas estavam, afinal, a acontecer. Isso é uma pequena nota. Hilário, naturalmente, da minha parte, falhou tudo. Não é isso. Não, desculpa. Não, da minha parte falhou tudo. Sabes porquê? Porque eu fiz. Não, desculpa, porque eu fiz. Se as pessoas reconhecem que eu não fiz, porque alguma coisa está mal. Deixa-me só te dizer uma coisa. Eu sei que anda um abaixo-assinado a percorrer, a passar na Borralha. Com certeza. Claro, isso vale o que vale, um abaixo-assinado, nós assinamos à frente das pessoas. Uma coisa é um referente, outra coisa é um abaixo-assinado, mas pronto, mas anda. Mas há esse sentido. Hilário, vamos lá. Eu sou burro, mas não sou parvo. Portanto, tenho a noção. Há esse sentimento, temos que admitir esse facto. Tenho sempre a noção que em situações destas, há sempre pessoas que têm um sentimento de perda muito grande. Depois se a gente conversar com eles... Tu nem referente defendias, tu partias a acabar, não havia desagregação e toca a andar. Parece que é a única coisa em que tu estás de acordo com o ex-presidente da Câmara. Não. Eu nunca tive medo, aliás, bem pelo contrário, sempre gostei das pessoas. Não, das pessoas, e está no meio delas. Eu era um presidente, eu vou dar um exemplo. A diferença que havia entre mim, por exemplo, e o Gil Abrantes, é que eu estava a tempo inteiro e ele não. Portanto, eu era muito mais presente. Por mais que o Gil andasse, eu era sempre muito mais presente. Dele ou de qualquer um para trás. Claro. Estou a dar o caso do Gil, que ele foi um bom presidente. Não sei se tu foste o primeiro a tempo inteiro ou foi o professor Estrela? Não, foi o Estrela e não foi a tempo inteiro. Não, o Estrela não foi a tempo inteiro. Não, eu fui o primeiro presidente. A tempo inteiro? A tempo inteiro, no Conselho. Certo. Você só podia haver Faz toda a diferença. E eu explico já o que é a proximidade. A Maçoida, não, mas é importante. A Maçoida é muito mais longe do centro da Junta do que a Borralha. Uma pessoa ligava para a Junta da Maçoida e dizia: Sr. Presidente e tal, tenho aqui este problema. Não, sim senhora, vou já ir. Eu até andava com a gasolina do povo, a carrinha até era da Junta. Portanto, eu não fazia mais nada, era pago para aquilo, pegava na carrinha e ia lá no estante. No início as pessoas
ficaram muito confusas. Porque não era normal um Presidente da Junta ir num instante. O que é proximidade? É a gente conhecer... Não admites que isso possa acontecer agora se a borralha também for desagregada? Não é isso não. O que eu estou a dizer é o seguinte. O que é proximidade? É isso? Ou é fazer como tinha que fazer, por exemplo, o executivo do PSD, que me recordo perfeitamente, que se encontravam no São Sebastião às 8h30 da manhã, tomavam o pequeno almoço e depois iam dar uma volta. Na antiga freguesia iam dar uma volta. Porque todos trabalhavam e ninguém tinha a disponibilidade de estar a tempo inteiro. Portanto, um Presidente de Junta a tempo inteiro tem que ter toda a disponibilidade e ninguém pode dizer que o Presidente de Junta não pode ir. Não só pode, como tem que ir. Porque essa é a sua função. Para concluir, o que é que tu defendes? Eu defendo que haja um referendo. Não, eu não vejo problema nenhum em que haja um referendo. Não, o que é que tu defendes? Não, o que é que haja problema eu pessoalmente acho que não tem nexo nenhum a desagregação. Sou completamente contra. Não vejo problema nenhum. Nunca tive medo disso. Não, a minha vida desde pequenino foi andar aos votos. E a esmagadora maioria das vezes perdi. A esmagadora maioria das vezes que fui a votos até perdi. Portanto, não é uma coisa que eu tenha receio ao menos. Só que está mais taleco. Claro, mas é verdade. E, portanto, querem fazer um referendo, façam um referendo. Querem separar, separem-se. Eu acho, e essa é a minha obrigação, enquanto cidadão, enquanto político, enquanto alguém que teve responsabilidades políticas, enquanto vereador, enquanto Presidente de Junta, enquanto deputado da Assembleia Municipal, portanto, tenho a obrigação de emitir a minha opinião. Relativamente no nosso Conselho a desagregações, contra. O que é que eu sou a favor? Também te vou dizer ao Hilário, porque eu não tenho medo em falar. Eu sou mesmo a favor que aquilo que havia de haver era um processo ao contrário. Era avançarmos para aquelas 5 freguesias, como eu disse. Isso é que eu acho que era um processo sério de se fazer. Fazendo o quê? Aquilo que tu disseste. Era irmos chamar o rapaz que fez o mestrado, que estudou para isso, alargar, uma força de expressão, alargarmos esse estudo e aprofundarmos mais e percebermos com números, com factos, com verdade científica, não com verdade do coração, daquilo que eu gosto ou não gosto, quais foram as vantagens e as desvantagens. E ver se devia desagregar ou agregar. Se calhar, porque, entretanto, depois dessa situação, falei com muita gente que na altura teve uma posição contrária à minha, que se arrependeu, porque de facto na altura estávamos em cima, não tínhamos tempo, e a situação foi discutida muito em cima da hora, e aquela votação foi à falsa fé, às tantas da manhã. E agora também já não temos muito mais tempo, o debate está bom. Lá em casa as pessoas estão a questionar em quem é que o Hilário votava no referendo. O Paulo já disse que votava não a uma desagregação e o Hilário votava... O Hilário faz sempre isto. Não, com os dados que eu tenho hoje, eu votava a favor da continuidade das duas freguesias juntas. Portanto, não há desagregação. Não há desagregação, com os dados que eu tenho hoje, que me reforçam. Eu participei. Nesse aspecto participei em concordância. Participei neste processo da agregação. Claro que sim. E, portanto, ainda que tivesse sido sem consulta, foi com um conjunto de dados que nós tínhamos na altura. E até hoje, eu não tenho dados que me levem a crer que, efetivamente, a freguesia da Borralha está a ser prejudicada neste tipo de processo. E, portanto, eu hoje, com os dados que eu hoje tinha, eu votava a favor da continuidade da União de Freguesias como ela está. Muito rapidamente, para as notas finais, 1 minuto para cada um. Paulo. Dizer que mais o embuste e o cairmos no embuste e na mentira. O Presidente que é o Pedro Nuno Santos e o António Costa? Não, o Pedro Nuno Santos não mentiu. O Pedro Nuno Santos não mentiu. Não é o Pedro Nuno Santos mentiu, nem o Costa. Eles não mentiram. Podem não ter sido... Agora tem que ser rápido esta fase. Não, o que eu queria dizer é o seguinte. Mais uma vez, para se justificar o aumento exponencial dos gastos, que não é nenhum aumento exponencial, é o que era gasto antes. Portanto, passa de 1 milhão de euros. Vem-se justificar que há um estudo que diz que há um retorno de 8 milhões de euros. Eu e o Hilário na Assembleia Municipal, após ouvirmos o técnico que fez o estudo, percebemos, e os elementos da Câmara também perceberam, que isso não é verdade, é uma grande mentira, porque, por exemplo, na habitação, o retorno era de 2 milhões e tal de euros. E a gente chegou à conclusão que um quarto em Águeda num hotel
custava para aí 2.000 ou 3.000 euros por noite, porque não há quartos para isso. E então, em termos de transportes, eram 3 milhões e tal. E a gente percebeu que a rodoviária não passou aqui tantos autocarros. E mesmo com o Boguinha, com o comboio histórico, aqueles preços astronómicos... Não era da região, havia... Mas nem isso o que é que eu quero dizer com isto? Que esses números têm a ver, por exemplo, uma pessoa está em Lisboa, vem ao Agitagda, é contabilizado o gasóleo que ele gasta de Lisboa cá. Obviamente, se abasteceu em Lisboa, ou em Leiria, ou em Porto de Mós, não interessa, conta é para o bolo. E chegou-se à conclusão que nas dormidas também isso não era possível. Ou seja, o que nós estamos aqui a falar é numa mentira reiterada, que é o que acontece muito, em que eu pensei que a Câmara tinha abandonado isso, porque depois do estudo e da discussão na Assembleia Municipal, eles acabaram por nunca mais falar nisso, saiu uma notícia rápida nos jornais locais e nunca mais pegaram nisso, e agora voltaram porque vão justificar. Queria dizer também que li com muita atenção, ou atenção suficiente, a entrevista do Vice-Presidente da Câmara, que é só inovação e eu li aquilo e não há nada de novo no Agitagda. A única coisa de novo que há é gastar-se dinheiro. Terceira nota. Temos aquela piscina, nem vou discutir o preço disso, e eu queria só dizer uma coisa. Mais uma vez, eu tenho razão a posteriori. É um problema. É que na altura em que a borralha se agregou à Águeda, eu trouxe cá uma pessoa que se chama Francisco Betancourt, que é importador daquele tipo de peças Marine Flora, para fazer a ponte num sotorrio. Eu discordava com aquela ponte e a ponte era feita e tinha um arco para que os barcos pudessem passar. Que eu não sei se é a ponte conforme está, se é legal e se pode estar. Eu creio que não pode. Mas também não interessa, o que é importante é essa passagem. E portanto, passado todo este tempo, na altura a Câmara disse que eu era doido e tal e coisa, levei o senhor comigo, mais o Dr. Pedro Alves, à Pateira, porque eu achava que se devia fazer uma plataforma flutuante, bonita na Pateira, com este tipo de material. Que não. Agora, passado este tempo todo, já ninguém se lembra daquilo, vieram fazer isto. E aquela piscina é de facto a demonstração do estado a que a nossa terra chegou. Ou seja, faz-se ali uma piscina, sem se ter noção nenhuma do que se está a fazer, fez-se ali para ser vista. Está ali que depois, visto de cima, parece um lago dos patos, não é? Aquilo ali, redondinho e tal. E naquele sítio, que é uma parolice naquele sítio, o que existia em Águeda era a piscina lá atrás. E, portanto, gastava-se menos dinheiro. Se calhar era muito mais interessante nesse sítio, porque era aí sim reavivar as memórias. E o sítio onde toda a gente ia, era para ali. Ali, onde está agora a piscina, era o sítio onde havia a represa da vereadora água. do PS, Daniela Herculano, defendeu isso mesmo na última reunião. Até por a exposição das pessoas. Defendendo então, os as raparigas recados. vão para ali. Exatamente, há um recado que é necessário, não é? Mas não tem mal nenhum as pessoas. Mas quer dizer, é ali naquele sítio. Portanto, portanto, lamentar mais uma vez o excesso de dinheiro que é gasto, o não haver qualquer tipo de angariamento de patrocinadores para minimizar os gastos. E eu vi aqui os soberanos com o Gil e o Paulo Matos, e o Gil falou muito bem nos números. Cada agrense paga 20 euros do seu bolso, porque as pessoas pensam, o Edson faz ou a Câmara faz. Não. O dinheiro é de todos, é o município que faz, e fazendo aquilo. Portanto, cada agrense dá 20 euros para o Agitagda. Indo lá ou não, eu vou ter o cuidado de ser coerente e não vou lá. Hilário. A minha nota final também é sobre o Agitagda. E só dizer uma coisa, e não sou contra o Agitagda, sou contra a forma de financiamento do Agitagda, que é vergonhoso no tempo que vivemos. Já falámos isso muitas vezes, sem dúvida nenhuma. A sustentabilidade dele. Claro. É também sobre o Agitagda e tem a ver com duas situações. A primeira tem a ver com a situação dos bares. Nós continuamos a ter pessoas, a Câmara continua a concessionar os bares para estarem numa Agitagda que depois são revendidos a preços absolutamente incríveis. Portanto, se há um espaço para isto, a Câmara pode subir o preço dos bares. E já aumenta a sua sustentabilidade. Ou então tem uma coisa muito simples. Na festa que do é vinho... quem concessiona o bar é a pessoa que fatura. Ponto final. Não é possível outro espaço. Eu já disse isto uma vez e digo outra vez. Eu acho que os bares devem ser concessionados principalmente
pelas pessoas que fazem a noite no Conselho de Águeda. São aquelas pessoas que têm bares abertos até à 1, até às 2 da manhã no Conselho de Águeda. Porque são aqueles que passaram a pandemia com dificuldades, são aqueles que estão abertos nos momentos em que não há pessoas em Águeda e então que lhes deixem lá ir abaixo ganhar uns milhares de euros para compensar e para poderem ter os seus estabelecimentos também abertos ao longo... Ou melhorarem, ou reinvestir nos... Esta é uma questão. E a segunda tem a ver com o que se passou neste fim de semana, espero que não se passe no próximo, foi um sucesso em termos de pessoas, mas ao nível de condições, ao nível de sanitários, foi uma vergonha. Nós parece que estamos num país de terceiro mundo, porque temos lá meia dúzia de casas de banho em baixo, as que já lá tínhamos, juntamos lá mais 2 boxes, penso eu, de casas de banho. Uma delas, acho eu, que até nem funcionou durante o fim de semana, a das senhoras, teve ali um problema de todo tamanho, são filas incríveis para ir para casas de banho, mas alguma coisa está errada. Se nós anunciarmos que vamos ter 200 mil visitantes, estamos a falar de uma média de 10 mil por dia. 10 mil por dia. Lá não estão 10 casas de banho, mas se tivessem 10 casas de banho, haviam 1000 pessoas a ir à casa de banho. Porque normalmente... casa de banho, não, 1000 pessoas por casa de banho. Por casa de banho, que só forem uma vez à casa de banho. Portanto, ou os 200 mil pessoas estão perfeitamente errados, ou as casas de banho estão erradas, ou então a malta, com certeza, vem aqui, não come, não bebe, não gasta aqui os tais 8 milhões de euros, porque vai ter que comer noutro sítio, porque senão tem que ir à casa de banho. Portanto, é uma pequena nota. Esta parte é mais de humor, mas na realidade há que melhorar esta parte dos sanitários, porque é uma imagem terceiro mundista que estamos a dar. Eu queria só acrescentar uma coisa ao que o Hilário disse, porque é muito importante. Estou inteiramente de acordo com essa história dos bares, que é uma vergonha, e já foi chamada a atenção uma data de vezes. Hoje disseram, espero que não seja verdade, que é para não ser uma vergonha para a Águeda, disseram que em Anadia, na festa do vinho e da vinha, são 800 euros por dia que pagam as pessoas que lá têm os bares. Eu não sei. Pois, mas estou a dizer o que me disseram. Não, atenção, não estou a dizer o que me disseram. Não tem, eu sei não é que continua a haver o processo do trespasso. Do trespasso, com certeza. Ponto final na Tribuna Soberana de 7 de julho. Ultrapassámos em alguns minutos o tempo mais ou menos regulamentado para este programa. Ana Rita Carlos e Júlio Borreira seguram a edição da próxima semana. Boa noite e bom fim de semana.